Ainda que o discurso oficial do presidente Alessandro Barcelos seja de manutenção do técnico Roger Machado nos corredores do Beira-Rio e também no CT do Parque Gigante, a versão é um tanto diferente da oficialista. O técnico Roger Machado terá diante do Cruzeiro e também Fortaleza não apenas de pontuar no Campeonato Brasileiro, terá de mostrar performance e melhora dentro das quatro linhas para seguir como técnico do Internacional ao longo de 2025. A sujeira para debaixo do tapete. O Internacional divulga nota a respeito dos papéis picados, demite 2 para inglês ver, mas mantém no cargo a vice-presidente que é a grande responsável pela pataquada realizada na Copa Libertadores na questão envolvendo o início da partida e a chuva de prata, que acabou virando meme e chacota no Brasil. Aliás, a imprensa do eixo Rio-São Paulo ridiculariza a fala do presidente Alessandro Barcelos e não vai apenas da contramão do presidente do Inter, mas é muito forte em avaliar a gestão do Flamengo e do Colorado. Tem muita coisa de bastidor para a gente falar, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio e também no CT do Parque Gigante, tá? Porque tem muita coisa acontecendo e alguns bastidores importantes para a gente entender o futuro do Inter ainda em 2025. Eu tô gravando no carro porque a minha ideia era gravar aqui na Bandeirantes quando eu tô chegando na PUC, só que não para a chuva e ainda caiu uma rajada maior ainda. Eu vou chegar um pinto molhado, né, no estúdio, então eu vou gravar aqui do carro, beleza? Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve no canal, a gente está com quase 67 mil parceiros por aqui, deixa o teu like, compartilha o conteúdo, também lembra que kto.bet.br é minha parceira aqui e pode ser a tua casa de apostas do Brasil, tem um link no comentário fixado para tu te divertir, brincar com a KTO, lembrando sempre que é um ambiente para maiores de 18 anos e que, claro, tu tem que fazer tudo com responsabilidade e moderação. Bom, né, vocês viram ontem que a LDU derrubou o Botafogo? Vocês viram que o River Plate teve que ir até os pênaltis dentro do Monumental de Nunes para eliminar o Libertad das oitavas? Vocês perceberam que do lado do pote 1 só teve um clube que não competiu e não se classificou em relação aos clubes do pote 2? E esse clube é o Internacional. Não tem a ver com investimento financeiro, tem a ver com entrega, tem a ver com vontade, tem a ver com organização em campo, tem a ver com preparo físico, tem a ver com mobilização desde o início da temporada. O Internacional teve um mês para se organizar para a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, com reforços, com descanso, com organização tática, com estudo dos dois adversários. O Fluminense perdeu o Arias, o Fluminense depois perdeu o Soteldo, o Fluminense depois perdeu o Thiago Silva. O Flamengo, tudo bem, o Flamengo se reforçou demais, o Flamengo mesmo perdendo jogadores continuou com uma seleção. A gente poderia até passar um pano aqui, mas se tivesse entrega, e isso não houve. O Internacional dos 4 jogos perdeu 3 e empatou 1. O Inter não chuta 10 bolas a gol nos 4 jogos. O Inter, ele faz 2 gols e toma 6 nos 4 jogos. Isso não é entrega, né? Isso é muito maior, isso não é questão financeira, melhor dizendo. Isso é muito maior, né? Isso é falta de entrega, isso é falta de brio, isso é falta de honrar não apenas a camisa do Internacional, mas todo o trabalho que foi feito nos Ruas de Fogo aqui, quando o Internacional, né, a torcida do Internacional tinha uma motivação extra fora do campo, né, para os jogadores. Mas, enfim, o que bate, né, na questão da Libertadores também? O Inter, ele perde mais de 10 milhões de reais, porque passar de fase daria mais de 10 milhões de reais, e uma multa da Conmebol
deve ser aplicada ao Internacional por conta dos papéis picados e do atraso, né, de quase 20 minutos no início da partida. Essa multa, eu já falei, é uma multa na casa do 1.300.000 reais. Para quem fala de problemas financeiros, né, é quase um Rafael Borré aí pago para Conmebol. E ali tem que pagar. Não adianta, porque senão ganha sanção, né, da entidade máxima aí do futebol sul-americano. Só que a questão é maior, né, do que a multa, é maior do que os 10 milhões de reais. O Internacional, ele virou chacota no Brasil, e para inglês ver, né, para alguém, vamos dizer assim, ser responsabilizado, 2 funcionários foram demitidos. Eu falei ontem no conteúdo, né, que alguém ia cair. E eu até tinha expectativa de que poderia ser a vice-presidente do Relacionamento Social, a Letícia Vieira de Jesus, do Movimento Povo do Clube, mas não. E aí aqui a gente tem alguns bastidores. O presidente Alessandro Barcelos e a gestão como um todo, ela preferiu mandar para fora do clube um funcionário de 15 anos, um funcionário que já tinha passado por diversas áreas do estádio Beira-Rio e do clube como um todo, justamente pela competência que ele tem. Não porque ele é bruxinho de alguém, pelo contrário, eu já trabalhei com ele, inclusive. Ele é muito competente. Ele é muito competente. Eu não vou falar o nome dele aqui porque eu não quero expor, eu não acho que tem que expor, mas assim, ele trabalhou em diversas áreas, inclusive tinha sido promovido agora recentemente nos últimos meses, aí, nos últimos dias. Cara, é um absurdo, porque com essas 2 demissões o Inter mostra que, entre aspas, tomou uma atitude, né? Quando que a grande mandatária do negócio, a Letícia Vieira de Jesus, ela segue lá como vice-presidente de futebol, de relacionamento social. Por quê? Porque se demitisse ela, explodiria a gestão, a questão política da gestão. O povo do clube provavelmente iria querer sair da gestão, porque a Letícia é uma pessoa importante dentro do movimento. O povo do clube é um dos maiores apoiadores do presidente Alessandro Barcelos. Basicamente levou o presidente Alessandro Barcelos ao pátio e a possibilidade de concorrer ao voto do associado. Então o presidente jamais demitiria um par de política, um par de conselho. E isso é lamentável. É uma pena que a gente tenha tanta politicagem, não apenas aí no conselho, né, quando a gente vê a gestão e a oposição se degladiando e principalmente uma tentando ralar a outra em questões para o clube, mas também dentro da própria gestão. O Internacional, a partir disso, teve também seu nome circulado no centro do país, quando o André Rizek, o Arnaldo Ribeiro, deve ter tido outros, né, mas eu vi esses 2 só, o André Rizek no Sport TV e o Arnaldo Ribeiro no All Sport, né? Sobre a fala do presidente Alessandro Barcelos, que nós temos de discutir o quanto o Flamengo arrecada e tal, e o quanto ele gasta por conta da disparidade, né? O Inter fez um investimento 10 vezes menor. E o André Rizek bota uma frase que o Flamengo ele não tem que ser combatido, né? Ele tem que servir de exemplo. E já o Arnaldo Ribeiro, ele coloca que, engraçado que só agora, né, o presidente Alessandro Barcelos pensa nessa questão de disparidade, nunca falou antes do microfone ou nunca foi atrás, por exemplo, quando o Inter ganhava Libertadores em 2010, quando o Inter arrecadava mais do que qualquer outro clube do Brasil, e isso é uma verdade, né? Quando o Inter foi bicampeão da Libertadores, o Inter era do topo dos que mais arrecadavam, principalmente com venda de jogadores. É mais uma, né, que a gente passa aí agora dessa vez em rede nacional. A verdade é a seguinte, tá? O técnico Roger Machado ele recebeu um ultimato da direção no sentido de performance. O Internacional está abaixo da 10ª colocação da tabela do Campeonato Brasileiro, tem aí 24 pontos, ainda corre risco, obviamente, né, de Série B, porque não alcançou ainda os 45. Tem a questão, né, de que o Inter quer tentar buscar uma vaga na Copa Libertadores de 2026, a partir de um G6, ou um G7, ou um G8. Também tem a questão não apenas de pontuar, mas trazer performance. O presidente Alessandro Barcelos, quando foi ao microfone agora depois do jogo, de quarta-feira, ele disse que o técnico Roger Machado não vai ser demitido porque ele ainda vê que o Roger tira algo do grupo, que o Roger ainda, os jogadores ainda correm pelo Roger nesse sentido, então por isso que ele não vai ser demitido. Então, como eles têm convicção nesse quesito,
Eles querem performance do Roger, e não só os resultados para a pontuação. Porque, por exemplo, o Inter fez 10 pontos em 12 disputados agora na volta do futebol, contra ali o Ceará, o Sport, o Vasco, o Santos, mas foi meio que aos trancos e barrancos, né? O Inter quer performance, um futebol que dê certeza que lá na frente vai estar lá entre os primeiros com vaga na Libertadores. Senão, o técnico Roger Machado pode ser demitido, uma vez que tem agora a data FIFA ainda em um período de mais ou menos 10 dias de treinamento. Com isso, nomes surgiriam no mercado, né? O Vojvoda, que também foi um nome que surgiu aí nos corredores, foi anunciado pelo Santos oficialmente agora nesta manhã, já é um nome que tem que sair fora. Mas ainda a questão do Tite, que é o grande sonho, um técnico português, na questão, né, do pensamento mágico, como todos os portugueses que vieram para cá e deram alguma coisa boa, os caras também pensam nesse sentido. Tem o Sampaoli e o Diego Aguirre, que no imaginário do torcedor e entre alguns nomes também dentro do próprio Conselho de Gestão e Direção do Internacional também permeiam ali, são dois nomes que sempre são lembrados. O Abel jamais vai vir, né, porque tá doente e tal, é aquela coisa, e não foi uma experiência legal em 2020, 21 ali com o presidente Alessandro Barcelos, mesmo que eles tenham dito, já paramos arestas e tal. Enfim, vai ser ainda uma linha complicada, porque o Inter tem não só o Cruzeiro e Fortaleza, mas depois tem o Palmeiras e o Clássico Grenal, agora nessa sequência ainda, depois, claro, da data FIFA, né? Esses dois jogos ali contra o time paulista e, claro, o grande rival daqui. Ó, essa blusa aqui tu encontra na Arcadame, porque a Arcadame é a multimarcas do homem moderno. Tem de tudo, tá vendo aí a lista de marcas que a Arcadame vende e além disso tudo, né, meu? Além disso tudo, com desconto, claro. Fala com o Carlos, diz que tu veio aqui do meu canal, que ele vai te dar um descontaço para tu pegar e sair bonitão e mudar o teu guarda-roupa agora na coleção outono e inverno ainda. Daqui a pouco vem primavera, verão, e aí tu vai lá de novo, eu sei. Então, aproveita tudo que a Arcadame tem para te oferecer. Tamo junto, forte abraço. Tchau, tchau.